Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos já na lição de número 6. O título da lição dessa semana é Compreendendo o Sacrifício. Mas antes de entrarmos no assunto da lição dessa semana, eu gostaria de convidá-lo a assistir o nosso vídeo que fizemos e postamos essa semana sobre o resumo das lições de 1 a 5. Né? Então, além dos resumos que nós postamos semanalmente, eu fiz um resumo da lição 1 a 5. Então, é um vídeo só onde você assiste ali o resumo da lição de 1 a 5. Então, vale muito a pena, porque é muito comum nós chegarmos no meio do estudo da lição do trimestre, né? Chegarmos na lição número 6, na lição número 7, e termos já esquecido, né, alguns conceitos que abordamos lá nas lições número 1, número 2, número 3. É comum, porque a lição ela é muito longa, são 13 semanas. Né? Então, assim, vale muito a pena você assistir esse vídeo para você conseguir ali relembrar alguns assuntos importantes, algumas ideias importantes que já foram abordadas na lição, que vai nos ajudar na continuidade do estudo da lição deste trimestre. Então, nós postamos agora um vídeo, né? Acabou a lição número 5, nós colocamos um vídeo com resumo da lição de 1 a 5, e agora vamos dar continuidade ao nosso resumo semanal até a lição número 10. Logo após a lição número 10, eu colocarei um outro vídeo, um outro super resumo, digamos assim, da lição número 6 até a lição número 10. E aí nós teremos então esses dois grandes resumos, né, da 1 a 5 e da 6 até a 10, e podemos dar continuidade então para finalizarmos o nosso trimestre. Então vale muito a pena você assistir esse grande resumo da lição número 1 ao número 5. Vale muito a pena de verdade. Além disso, para você que não assistiu o nosso resumo da lição número 5, lá nós lançamos um sorteio onde nós presentearemos alguém com uma assinatura da lição da Escola Sabatina por 1 ano. Para você que ainda não assistiu o vídeo lá, entre no vídeo da lição número 5, você terá logo no início do vídeo, né, como que será o sorteio, o que você tem que fazer, né, basta deixar uma mensagem lá na nossa lição número 5, conforme combinado no vídeo, e você estará automaticamente participando do sorteio. O sorteio será amanhã, né, dia 3, no sábado, dia 3 à noite, às 8 da noite, ao vivo lá no meu Instagram, daniel.stein7, ok? Ah, Daniel, não tenho Instagram, não vou assistir, não vou saber se ganhei, não tem problema, eu vou deixar uma mensagem lá na sua mensagem que você vai deixar para mim, lá na lição número 5, eu vou te avisar caso você seja o ganhador e nós entraremos em contato e combinaremos a forma de fazer, então, a sua assinatura da lição. Ok? Então não tem problema, não deixe de participar, mas você precisa entrar lá na lição número 5 para você participar do sorteio, e logo no início do vídeo a gente explica, então, como você vai participar desse sorteio, ok? Não deixe de participar. Então fica aqui nesses dois convites iniciais aqui na nossa introdução da lição número 6. Lembrando que a nossa ideia aqui é trazer um resumo semanal, né? Então toda semana nós colocamos um vídeo, logo no sábado já, no início, né, no início da lição, nós colocamos já um vídeo para que você possa assistir então esse vídeo já no início, para você poder ter uma base aí para fazer o seu estudo diário durante a semana, lembrando que o resumo não é para você substituir o seu estudo diário da lição da Escola Sabatina. Tenha um contato diário com Deus diariamente. A lição da Escola Sabatina ela vem com esse propósito, né, de nós estudarmos de forma sistemática a palavra de Deus diariamente. Então, o resumo aqui é para te ajudar, né, para te ajudar a você ter uma compreensão, ter uma base ali para você estudar diariamente a sua lição da Escola Sabatina. Né? Alguns gostam de assistir um resumo no início, outros gostam de estudar a lição todo dia e assistir um resumo lá no final. Tanto faz, mas estude a sua lição, estude a sua Bíblia diariamente. Tenha um contato com Deus diariamente, ok? Então não substitua o seu estudo diário por um resumo, né? O resumo ele vem para agregar, para acrescentar. Então, informes aqui passados, né? Vamos então entrar no assunto da lição dessa semana, compreendendo o sacrifício. Nas lições anteriores, nós terminamos então as lições que falaram sobre as nações, né? As nações parte 1 e as nações parte 2, onde vimos ali, né, de forma bem simplificada, a ideia de que quando nós, seres humanos, nos afastamos de Deus, nós buscamos nos autogovernar. Né? Então, eu tiro Deus do governo da minha vida, seja, né, no sentido individual ou coletivo, e passo a me autogovernar.
Então Deus sai, né? O governo de Deus eu desprezo, não quero e coloco um ser humano para governar a minha vida, ou eu próprio vou governar a minha própria vida, quando a gente traz aqui no contexto individual, né? Então, justamente o afastamento de Deus, né? Quando os seres humanos se afastam de Deus, eles acabam se autogovernando e se autodestruindo, né? Porque lembre, como nós falamos algumas vezes, é pecador governando pecador. Essa é a fórmula do fracasso. Então a gente tira Deus do nosso governo e passa nós mesmos a nos governarmos. Então um pecador governando pecador é a fórmula do fracasso e é por isso que as coisas estão do jeito que estão aí no mundo. É porque nós tiramos Deus do governo da nossa vida. É porque tiramos Deus, quando falamos, né, do governo da nossa vida individual e coletivo. Porque quando eu tiro Deus do meu governo individual, eu estou me autogovernando, sou um pecador governando pecador, e essa é a fórmula do fracasso. E terminamos então essa ideia das nações. E agora nós temos a ideia do símbolo do cordeiro, né, quando fala do sacrifício. Né, e nós precisamos justamente relembrar as lições anteriores, porque lá na lição número 2, ela fala sobre a ideia da primeira menção. Se você tem a ideia do cordeiro sendo colocado lá na profecia bíblica, nós vamos procurar então o que fala do cordeiro, o que fala do sacrifício lá atrás, no Antigo Testamento, qual é a primeira menção. Lembra quando nós falamos do cordeiro, né? Nós vimos a João 1,29 dizendo, apontando para Cristo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós voltamos para a primeira menção do cordeiro lá atrás, né? Quando Abraão ele sai com Isaac para sacrificar Isaac, e aí Isaac, quando percebe ali que já está tudo pronto para o sacrifício, para aquele ritual, Isaac ele fala com seu pai, Abraão, né, está tudo pronto aqui, já, todas as ferramentas estão aqui, já prontas para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Né, onde está o cordeiro? E aí, como nós falamos, né, parece que João, lá na frente, ele responde a pergunta de Isaac. Né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apontando para Cristo. Então nós precisamos buscar no Antigo Testamento para entendermos um pouco melhor o sacrifício. Porque João, lá em Apocalipse capítulo 5, no verso 6, ele vê um cordeiro que parecia que tinha sido morto. No verso 9, que justamente é o verso da semana, eu vou abrir até na lição aqui para a gente ler junto, capítulo 5 de Apocalipse, verso 9, vamos ler juntos aqui, diz assim, e cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a gente vê João ele vendo o cordeiro como se estivesse morto, e aqui ele vê então justamente o único que é digno, porque com o teu sangue, né, foste morto. Justamente o sacrifício de Cristo, né, faz com que ele então esteja apto, seja o único digno para poder libertar todas as nações do pecado. Então precisamos voltar no Antigo Testamento para entender um pouco melhor essa ideia dos sacrifícios. Né? Por que existiam os sacrifícios? Qual era a ideia? Qual era o objetivo de sacrificar os animais, né, em vários rituais durante várias gerações? Qual era o objetivo disso? Né? Tinha um objetivo, tinha um propósito isso. E quando a gente pensa nessa questão, né, do propósito, de existir um propósito, de existir um objetivo, nós vemos aqui na lição de domingo que traz a ideia dos sacrifícios inúteis. Perceba lá, que lá em Isaías capítulo 1, verso 11, Isaías capítulo 1, verso 11, diz assim, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Dentro desse contexto aqui, nós percebemos que Deus ele despreza os rituais vazios. Né? Então, um ritual vazio, um ritual sem significado, um ritual sem reflexão, Deus ele despreza isso. Porque quando ele solicita, né, quando ele pede, quando ele institui essa lei cerimonial, os sacrifícios, ele tem um objetivo com isso. Ele quer apontar justamente para o sacrifício que ocorreria futuramente, que seria o sacrifício de Cristo Jesus. Né? Então, os sacrifícios que Deus institui nesses rituais, nessas leis cerimoniais,
tem um objetivo bem específico de apontar para o sacrifício que seria realizado futuramente, né? Então, os rituais vazios, sem essa reflexão, sem esse objetivo, Deus ele despreza. Deus ele despreza. Eu separei outro texto aqui de Amós, Amós capítulo 5, verso 21 ao verso 24. Esse texto, se não me engano, não tem na lição, então vale a pena você anotar aí. Amós capítulo 21, capítulo 5, verso 21 ao verso 24, diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Então, Deus ele despreza esses rituais que são desprovidos, digamos assim, de justiça. Né? Tanto que o título que nós temos nesse texto aqui é Deus exige justiça e não sacrifícios. Né? Porque Deus ele odeia a injustiça. Deus ele odeia a injustiça. Nós estudamos isso na lição do trimestre passado, quando falamos do amor e da justiça divina. Então Deus ele odeia a injustiça. Então um ritual vazio, desprovido de justiça, ele despreza. Ele odeia isso. Né? E aqui vale para nós trazermos para os nossos dias, né? Porque é muito fácil nós falarmos aqui, para os israelitas eles faziam os rituais vazios, os rituais desprovidos de justiça, rituais que não eram apenas ali de forma mecânica realizada, sem refletir profundamente o que significava aquilo e a quem aquilo apontava. É muito fácil a gente fazer isso. Né? Mas vamos olhar no nosso dia a dia, vamos olhar nos nossos rituais vazios que fazemos na igreja, por exemplo. Né? É muito fácil a gente falar dos israelitas nesse sentido, né? Mas os nossos rituais vazios, né, que se tornam mera formalidade, se tornam mero formalismo, essa é a grande verdade. Né? Quantas vezes vamos à igreja, executamos diversos rituais e não buscamos refletir o que significa de fato aquilo e tornamos os rituais a própria finalidade, né? O fim neles mesmos. Então, esse é um grande perigo que os israelitas correram, né? E acabaram caindo, muitos deles, e que nós também hoje acabamos caindo nesse erro. Né? Os rituais vazios, os rituais desprovidos de justiça, né? A hipocrisia. É você fazer uma coisa pelo mero ritual, mero formalismo, mas na verdade nós não praticamos a justiça no dia a dia. Né? Nós não odiamos a injustiça assim como Deus odeia a injustiça. Então, justamente, nós precisamos refletir na nossa vida nesse sentido, porque executar rituais vazios é um grande perigo que nós corremos no nosso dia a dia, que nós corremos quando estamos na igreja ali por mera formalidade, né? Então, é um ritual desprovido de justiça, é um ritual vazio, e Deus, ele detesta isso. Deus, ele odeia isso. Nós precisamos buscar refletir aquilo que fazemos. Né? Tudo que nós fazemos, nós precisamos nos perguntar, por que eu estou fazendo isso? Quando você vai à igreja e executa ali alguns rituais, né, dentro de uma doxologia, né, você tem que se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade daquilo? Né? O que aquilo está, aonde aquilo está te levando? Ou será que é apenas um ritual pelo ritual? Ou será que é apenas fazer por fazer e pronto, né? Para apaziguar, digamos assim, a Deus? Inclusive a lição, eu vou falar isso, ainda a lição de domingo, ela traz essa ideia quando fala de Caim e Abel, justamente porque Caim, né, ele executa ali uma mera formalidade, não é aquilo que Deus pediu, ele não refletiu o que aquilo realmente representava e fez do seu jeito. E interessante ainda que a lição traz um texto, e assim, vale muito a pena você destacar esse texto falando de Caim, porque diz assim, ó, ele considerava Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos, mas temia o Senhor o suficiente para cumprir rituais mínimos. Olha que perigo. Então, Caim, ele considerava Deus uma inconveniência para alcançar os seus objetivos, porém, ele temia o Senhor o suficiente para cumprir um ritual mínimo.
como se fosse para apaziguar Deus, como se fosse para dizer, Deus, assim, eu estou fazendo isso aqui, então é o suficiente, só para você ficar tranquilo, só para eu ficar tranquilo. Então, assim, eu faço isso aqui, fico tranquilo, pronto, já fiz um pouco aqui, o mínimo para Deus, porque assim, eu temo a Deus, né? Perceba essa realidade, talvez, na nossa vida. Eu acho que Deus é um ser inconveniente, que atrapalha os meus objetivos, mas eu o temo o suficiente para fazer um pouquinho, pelo menos, só para ficar tranquilo, só para poder me garantir, digamos assim, só para poder garantir que ele vai estar bem comigo, digamos assim, né? E a gente pensa, às vezes, nessa situação, porque pensa numa pessoa que despreza Deus de forma clara, né? Vamos ser um pouco mais objetivos. Duas pessoas. As duas pessoas nasceram na igreja. As duas pessoas receberam todas as instruções bíblicas. As duas pessoas, então, estão ali no mesmo patamar de conhecimento sobre as questões bíblicas e tudo. Uma pessoa rejeita de forma aberta. Uma pessoa decide sair da igreja, rejeita de forma aberta todo aquele conhecimento. A outra pessoa, ela decide ficar. Ela fica na igreja, ela entende aquele conhecimento e fica, mas na verdade ela fica por mera formalidade, né? É um certo medo de Deus de sair por completo e fica, mas por mera formalidade, só para fazer ali aquela formalidade e ficar bem com Deus, digamos assim. Aí eu te pergunto, quem está pior, digamos assim, né? Quem está pior? Aquele que rejeitou de vez e saiu fora, ou aquele que continua ali por mera formalidade, né? Mas no seu coração rejeita Deus também? Quem está pior? Tem alguém pior? Tem alguém melhor? Ah, Daniel, aquele que está na igreja, né? Assim, está do jeito errado, mas pelo menos está lá, né? Não é assim que Deus pensa, não. Não é assim que Deus pensa, não. Né? Pelo menos está lá, não. Né? Eu diria que os dois estão numa situação bem ruim. E talvez até aquele que saiu tenha até mais chance de compreender o seu grande erro e retornar. Né? E aí a gente vê as pessoas quando retornam, né? Muitas pessoas que saem da igreja, quando retornam, parece que retornam com uma fé muito renovada, né? Uma fé muito maior do que aqueles que estão lá na igreja há anos, né? Seguindo aquela formalidade, aqueles rituais vazios. Então, é justamente disso que a lição quer nos falar. Né? Esses rituais vazios são extremamente perigosos, porque às vezes a gente fica na igreja, né, naquele ciclo vicioso de rituais vazios, e a gente não reflete, e a gente não renova, então, a nossa fé em Deus, né, e a gente fica naquele ciclo sem fim, que é muito perigoso. É muito perigoso. Então precisamos buscar, refletir realmente tudo aquilo que nós fazemos. Precisamos buscar refletir, como nós falamos aqui anteriormente, né? Você vai se acostumando porque a gente repete algumas ideias para poder fixar na nossa mente. Nós precisamos buscar refletir tudo aquilo que nós fazemos. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu vou para a igreja? Né? Amanhã é sábado, muitos de vocês vão para a igreja, né? Por que eu vou para a igreja? Outros vão no domingo, outro dia da semana, mas a pergunta é, por que eu estou indo para a igreja? Faça essa pergunta amanhã cedo, quando antes de você sair. Você está se levantando, está se arrumando e se pergunta, por que eu estou indo para a igreja hoje? E aí você vai conseguir entender se de fato você está seguindo uma mera formalidade, né? Ou se você realmente está indo pelo objetivo correto. E é evidente, se nós percebemos que estamos indo por mera formalidade, dá tempo, né, de você voltar e entender, e refletir e buscar fazer da maneira que Deus ele realmente deseja, né? Que é fazer por amor, né? É fazer para buscar uma vida justa, se aproximar de Deus, não apenas por mera formalidade. Bem, dando continuidade aqui na lição, de segunda-feira, nós temos a ideia de sangue de touros e de bodes, né? Eu separei um trecho aqui que diz assim, alguns eles criticam os sacrifícios alegando que eles eram cruéis e, em certo sentido, injustos. Interessante isso, né? Alguns, então, criticam porque os sacrifícios são muito cruéis e são muito injustos. Justamente, era isso que os sacrifícios queriam apontar. Porque o sacrifício de Cristo ele foi cruel e foi injusto. Então, para aqueles que olham os sacrifícios realizados lá no Antigo Testamento e dizem, nossa, esses sacrifícios eles foram cruéis e injustos, está ótimo, porque era justamente essas ideias que os sacrifícios estavam apontando, porque lá na frente o sacrifício de Cristo foi cruel e foi injusto. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 4, Hebreus capítulo 10, verso 3 e verso 4 diz assim,
Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, esses sacrifícios não tiravam pecados de fato, mas eles estavam apontando para o sacrifício de Cristo, que sim tiraria o pecado. Então, nesses sacrifícios que eram realizados lá no Antigo Testamento, eles estavam apontando para algo que realmente era o sacrifício verdadeiro, digamos assim. Então, era uma imagem que apontava para algo que aconteceria. Então, esse sacrifício não tirava um pecado de verdade. Então, matar um bode, matar ali um touro, isso não tirava o pecado de verdade do povo. Porque, na verdade, isso apontava para o sacrifício verdadeiro que aconteceria futuramente. Então, é uma maneira deles entenderem. Então, como diz a lição, eles praticavam tudo isso como um ato de fé, porque não era aquilo que realmente resolveria o problema, mas aquilo estava apontando para algo que sim resolveria o problema futuramente. E aqui é interessante a gente já perceber que esses sacrifícios, esses rituais que eram praticados lá no Antigo Testamento, eles tinham justamente essa função, apontar para o sacrifício de Cristo. Então, por que depois do sacrifício de Cristo você termina, você acaba com essas leis cerimoniais? E aqui quando a gente fala acaba, às vezes a gente fala assim, a lei cerimonial foi abolida na cruz. Não foi abolida, ela foi cumprida. Você abolir algo, você tem um pouco da conotação de que aquilo não era bom. Então, assim, você tinha uma lei que não era boa, então você aboliu aquela lei, porque aquela lei não era boa. Na verdade, a lei cerimonial ela foi cumprida na cruz. Ao ser cumprida na cruz, ela não precisa continuar a existir. Justamente porque o sacrifício em si, o verdadeiro sacrifício, aconteceu. Então, ela foi cumprida, não precisa continuar. Quem viveu antes de Cristo precisava ter algo para entender o que aconteceria futuramente. Após o sacrifício de Cristo, basta nós olharmos para a cruz. Entende? Basta nós olharmos para a cruz. Não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. Basta olharmos para a cruz, porque o sacrifício verdadeiro já aconteceu. E isso é muito interessante. Precisamos ter isso em mente quando abordamos a ideia do sacrifício. Na lição de terça-feira, que fala sobre o Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, você tem ali a instituição da Páscoa, e no verso 5 diz assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Lá em Isaías 53, 7 e 8, Isaías capítulo 53, versos 7 e verso 8, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então você vê lá atrás, falando na instituição da Páscoa, o cordeiro deve ser sem mácula, sem mancha. E aqui você tem justamente em Isaías já apontando mais uma vez para a ideia do cordeiro, que foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, numa situação injusta, justamente por conta das transgressões do povo ele foi atingido. Então você tinha lá atrás o sacrifício feito por causa da transgressão do povo, que apontaria para Cristo. Aqui você já tem a ideia do Messias, do Cristo já morrendo, sendo levado como uma ovelha matadouro. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então você vê como os textos eles vão se falando. Lá em Êxodo, capítulo 12, você tem a instituição da Páscoa, você tem então a questão do cordeiro que é morto, você tem ali a família que se juntava no final do dia para comer aquela carne, e aqui você tem justamente, lá no Novo Testamento, de forma bem clara, dizendo: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, complementando a ideia de Isaías, que já trouxe justamente, por quanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então ele morreu em nosso lugar. Entende? Ele morreu em nosso lugar. Da mesma forma que aqueles sacrifícios lá atrás, esses cordeiros,
esses animais era uma ideia tinha uma conotação de substituir, né, os seres humanos, no sentido de morrer pelos pecados dos seres humanos. Na verdade, era uma imagem, era uma ideia, era uma forma didática deles entenderem o que aconteceria lá na frente, porque Cristo morreu em nosso lugar. Pelas nossas transgressões ele morreu. Foi sacrificado por nós, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 1, 18 e 19, um outro texto ainda da lição de terça-feira, um texto muito importante dentro desse contexto. 1 Pedro 18, capítulo 1, 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então é esse cordeiro que João vê lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Esse é o cordeiro que na profecia bíblica está falando. Por isso nós temos que ler Apocalipse. Falou do cordeiro, falou do sacrifício. Vamos entender toda a ideia de sacrifício, toda a ideia de cordeiro, do que a Bíblia fala sobre esse contexto. E perceba que claramente tudo que está ali abordando sacrifícios, cordeiros, o sistema sacrificial em si, tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso apontava para Cristo, né, que é o cordeiro verdadeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado, o único que poderia morrer em nosso lugar. E foi justamente o que ele fez. Bem, e aqui já nos encaminhando para o final, nós temos Jesus no templo, lá em Ageu, capítulo 2, verso 7 e verso 9. Ageu, capítulo 2, verso 7 e verso 9. Verso 9 diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Justamente a glória desta última casa, né, maior do que a primeira. Então, você tem Salomão, ele erguendo, né, no caso a primeira casa, e você tem ali a glória de Deus presente, mas aqui na última casa, a glória seria maior do que a primeira, justamente porque você tem a presença física de Jesus, né? O Deus encarnado, você tem a presença física, justamente por isso, né, você tem essa ideia de ser a glória desta última casa maior do que a primeira. E isso é muito interessante, porque você vê o próprio sacrifício presente no templo, né? O próprio cordeiro, melhor dizendo, o próprio Cristo, né, sendo o cordeiro presente no templo. E é interessante quando você pensar no templo, né, no tabernáculo, no sistema sacrificial, como nós falamos, tudo representa Cristo. Tudo representa Cristo. Um sacerdote representa Cristo. Todos os elementos representam justamente Cristo, apontam para Cristo, apontam para o sacrifício que ele faria futuramente. Então, essa é a ideia. Quando você pensar no sistema sacrificial por completo, né, não só o cordeiro representa Cristo, mas, na verdade, todo o sistema representa o sacrifício de Cristo. Como nós falamos, era uma forma didática deles entenderem, né, do povo entender algo que iria ainda acontecer. Né? Isso é muito interessante. E aqui, então, na lição de quinta-feira, nós temos lá em Isaías capítulo 6, no verso 1 e verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Interessante que Isaías vê, né, o Messias no templo. João vê lá no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, o Messias no templo, né, o Messias, né, no seu trono. Né, ambos eles têm essa imagem. No verso 3 de Isaías, capítulo 6, no verso 3, diz assim, né, quando você tem a imagem, eles veem a imagem e veem seres celestiais dizendo o seguinte, Isaías 6, capítulo 3 diz assim: clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então você vê Isaías tendo essa imagem, vendo seres celestiais cantando, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Lá em Apocalipse,
capítulo 4, no verso 8, você tem também justamente João tendo a mesma imagem, vendo seres celestiais cantando da mesma forma. Lá no capítulo 4, verso 8 de Apocalipse, diz assim, né, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então perceba que ambos eles têm essa imagem, eles olham, eles enxergam seres celestiais, mostrando quão digno é o Cordeiro. E ao ver isso, é justamente nós percebermos, né, o quão indigno nós somos. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais clara fica, né, o quão indignos nós somos, mais claro fica, porque percebemos que mais perto da perfeição nos encontramos, né, e quão indignos nós somos. E cada vez mais perto de Deus, nós vamos cada vez mais ter certeza do quanto precisamos de Cristo como nosso Redentor, como precisamos do Cordeiro, né, que é o nosso substituto. Nós temos cada vez mais essa certeza. Então, perceba que a lição da semana passada, da semana anterior, fala justamente do povo, né, dos seres humanos se afastando de Deus e se tornando autossuficientes, entendendo que são dignos, né, de se autogovernarem. E aqui nós vemos que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais indignos nós nos enxergamos e mais necessidade temos de Cristo como nosso Redentor, né, e de aceitar o sacrifício que Ele fez em nosso lugar, de aceitar o sacrifício que Ele fez, né, de forma injusta, cruel, né, que Ele passou de forma injusta, cruel, para nos redimir do pecado. Precisamos nos entregar a esse Jesus, precisamos nos entregar ao nosso Messias, né, e pela fé receber então o presente que Ele nos concede, que é o perdão de nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Né, que você não desperdice esse presente, mas se aproxime de Deus. Né, perceba o quão indigno você é, porque só assim você compreenderá que necessita de Cristo como seu Redentor. Né, então que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você nessa lição número 6. E a gente se vê então na próxima semana na lição de número 7. Até lá.